O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e ponde um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e um barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, mataste para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu, mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o 4º domingo do tempo da Quaresma, também chamado de Domingo da Alegria,
Já se passaram 4 semanas e se aproxima então as festas da Páscoa, da ressurreição. A gente até troca a cor para deixar muito claro que a igreja abre aspas para anunciar, lembrar e recordar que já se aproxima a Páscoa. Nesse sentido, o quarto domingo, ele tem uma marca muito importante na nossa caminhada. Ele vem tratar da misericórdia, da compaixão, da bondade de Deus. Para isso, nós ouvimos na segunda leitura: deixai-vos reconciliar com Deus. Esse versículo é central na noite de hoje, é fundamental, porque como nós vamos celebrar o que temos de mais importante na nossa vida de fé, que é a Páscoa, temos que estar preparados. E a reconciliação é o caminho. Por isso, o Evangelho nos traz a famosa história dos 2 irmãos, ou do filho perdido, ou do filho pródigo, ou do pai das misericórdias. Esse texto, com certeza, é conhecido por todos nós. Pelo menos uma vez na vida, todos já ouvimos a história dos irmãos e do pai que recebe de volta o filho que foi embora. Mas hoje, eu gostaria de destacar alguns pontos para que a gente fixe a nossa concentração e nos preparemos bem para essa mensagem tão bonita. Se fosse para falar do texto, nós ficaríamos aqui uma noite e um dia inteiro, porque é um texto que tem muitos detalhes, é um texto muito rico, porque ele é o coração do Evangelho de Lucas. Vejam que é o capítulo 15, que é composto de 3 parábolas do perdido que é encontrado. A parábola da ovelha perdida que é encontrada, da moeda perdida que é encontrada e do filho que se perde e volta ao pai. Por detrás desses perdidos que Jesus conta, ele quer ensinar a maneira de Deus agir, a forma como Deus age com a humanidade. Vejam que temos que perceber nesse pai da parábola o próprio agir de Deus. E temos que perceber que Jesus conta essa parábola porque ele é o rosto do Pai encarnado. Se alguém tem dúvida do modo de Deus agir, olha para Jesus Cristo. Ele veio ao mundo, se encarnou exatamente para nos mostrar o rosto misericordioso do Pai. Mas vejam, nós temos o começo da parábola que conta que Jesus estava no meio dos publicanos, os cobradores de impostos. Esse grupo de pessoas, na cultura judaica, era tida como impura. Eles eram odiados porque estavam a serviço do Império Romano para cobrar tributo. Então, eles não eram queridos pelos judeus. Além disso, Jesus, na sua prática, deixava que mulheres se aproximassem dele, que eram impuras por conta do ciclo, deixava que cegos, surdos, leprosos, pessoas que eram excluídas e tidas como malditas, se aproximassem dele. Aí, os fariseus e doutores da lei, os estudados daquele tempo, começam a questionar a postura de Jesus. Ele fica no meio de pecador, ele fica no meio de impuro, ele fica no meio de gente ruim. E aí Jesus então responde a esse questionamento, contando as 3 parábolas dos perdidos. E hoje o foco é o Pai das Misericórdias. Conta-nos que tinham 2 filhos e um pai. Esse é o cenário da parábola. O filho mais novo, ele toma uma decisão na liberdade e pede para ir embora. Vai e diz ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança porque eu vou embora. Pensam que é uma afronta a qualquer pai um filho pedir a herança com ele vivo. A herança se vem depois que morre, não é? Ele não, ele quis a herança para ir embora, para se distanciar.
Vejam que então o pai dá a ele a herança. Conta-nos o Evangelho que ele vai embora, gasta tudo, vive uma vida desenfreada, é só farra, como diz hoje a linguagem, né? Ele se acaba na farra. Veja que o dinheiro acaba e que aí ele precisa ir trabalhar. Quando ele procura um emprego, ele vai parar num chiqueiro, um criadouro de porcos, muito longe daquela região onde o pai morava, já que nós temos que tomar nota que judeu não criava porcos porque era um animal impuro e eles jamais comeriam a carne de um animal impuro. Vejam que então ele chega ao fundo do poço a ponto de ter fome e pedir a lavagem dos porcos e o patrão não permitir que ele coma aquela lavagem. Veja que aí nós temos 3 dimensões importantes do pecado para nós entendermos o porquê esse texto vem hoje. A primeira dimensão do pecado é afastar-se de Deus. É a nossa teimosia. Deus não fere a nossa liberdade, tá, minha gente? Ele deixa a gente agir na liberdade. Deus não nos obriga a nada. Nós somos livres para fazer o que quisermos, inclusive para nos afastar dele, para desobedecer, para tomar decisões que as consequências são sempre negativas, porque vejam, existe uma lei da semeadura que todos nós sabemos. A semente a gente escolhe, mas a colheita não. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então tudo tem uma consequência na vida. Então o pecado, na sua primeira dimensão, é esse afastamento. Eu vou embora, Pai, não quero mais viver na tua casa, não quero mais o teu convívio, eu me basto. Essa é a primeira dimensão e o primeiro grande erro do nosso pecado. A segunda parte do pecado é achar que ele não tem consequência no sentido de dor e sofrimento. Pode farriar, pode bagunçar, pode fazer o que for, fazer coisas que até Deus duvida, mas vai chegar uma hora que o que vai sobrar vai ser o vazio. Foi isso que aquele filho experimentou. Gastou tudo, celebrou do jeito que ele queria, fez e desfez, mas chegou um momento que aquilo tudo já não tinha mais sentido. Aí veio o sofrimento, aí veio o vazio, segunda dimensão do pecado. O pecado pode parecer bom na hora, mas depois ele gera sim um vazio, ele gera sim um sofrimento. E nós bem sabemos, quando a gente caminha contra a vontade de Deus, que o sofrimento vem e vem mesmo. Depois disso, a terceira dimensão do pecado, nessa parábola, é exatamente o fundo do poço da impureza. Ele vai trabalhar com aquilo que tem mais de impuro naquela região, que são os porcos. O pecado deixa a gente assim, a gente cai no fundo do poço, a gente na verdade acaba provando aquilo que é dor, que é impuro, que não nos faz felizes. Aí vejam, a atitude do filho é muito interessante. Diante do distanciamento, do sofrimento, do vazio, da impureza, ele cai em si. Ele tem um lapso de memória, ele se lembra da casa do pai. Aí ele começa então o processo do arrependimento. Eu pequei, Pai, eu pequei, eu errei, eu caí, eu sou frágil, mas eu quero voltar à tua casa. Porque veja, até os teus empregados são muito bem tratados perto do que eu estou sofrendo aqui. Não precisa me chamar de filho, não. Eu fugi, fui embora, me distanciei. No entanto, eu desejo voltar. Aqui nós temos o exato ato de contrição. Eu me arrependo do que fiz e desejo voltar. O filho então volta para casa. No retorno, nós vemos uma cena muito bonita. O pai está esperando ele de volta. Se a gente imaginar que o pai está dentro de uma casa, que essa casa tem uma sacada, o pai estava na janela, lá na porta, espiando, esperando o filho de volta.
Deus age assim com a gente. Mesmo quando a gente teima, que a gente é duro de coração, que a gente é terrível, Deus fica esperando o nosso retorno. O pai então sai de casa e vai correndo ao encontro do filho. Ele tinha ensaiado o que ele ia contar para o pai, né? Ele ia chegar, ia dizer, ele se ajoelha e começa então a sua fala, o seu ato de contrição. Pai, eu pequei, não me trate mais como filho, mas como empregado, eu desejo voltar à tua casa. E aí, o que mais é interessante é a atitude do pai. Penso que muitos de nós devem ter pensado assim: ora, nem um sermãozinho esse pai fez, nem um te avisei, eu sabia que você ia voltar, sabia que você fez errado. A gente faz isso com os outros, a gente senta na cadeira de juiz e começa a apontar o erro, eu avisei, não era para ter feito assim. A gente faz muito isso, só que Deus não. Deus é muito melhor. Ele acolhe o filho, ele levanta o filho do chão, ele enche de beijos, ele abraça o filho. E aí nós vemos algo muito interessante. Ele pede que tragam o anel, a túnica, a sandália e o novilho mais gordo para celebrar a festa. É motivo de alegria, pois o meu filho que estava morto está vivo de novo. Ele estava perdido e foi encontrado. Veja que são sinais muito claros do pecado, que causa a morte, mas quando a gente volta, a gente retorna à vida. Que causa o distanciamento, mas quando a gente volta, vejam que ele causa retorno, encontro. O Padre Zezinho canta, né? Eu não me acostumei nas terras onde andei, por isso eu decidi voltar. E na volta a acolhida é lindíssima. O pai pede o anel porque o filho é precioso. O pai pede a sandália porque ele é livre. Usa sandália quem é livre, e ele vai continuar livre e aprender a lidar com a liberdade, com maturidade. O pai traz a túnica porque ele tem dignidade de filho amado. E a festa é a mesma festa que Deus faz quando a gente volta, quando a gente erra e retorna. Começa a festa, aí vem o segundo filho, o filho mais velho, o filho que estava lá junto, bonzinho, mas que também não conhecia o pai. O filho escuta barulho, festa, dança, e pergunta então aos criados: mas o que está acontecendo em casa? Né? Que barulho é esse? Aí os criados dizem: olha, seu irmão voltou, e o seu pai está fazendo uma festa para comemorar a alegria do retorno dele. O irmão mais velho não entra, empedra, congela, engessa. O coração de pedra dele se manifesta exatamente naquele momento. Ele tem inveja da bondade do pai. Ele não aceita que o pai perdoa. Ele não entende de misericórdia, de compaixão. Muitos de nós um dia na vida pode ter concordado com o filho mais velho. Ele tem razão. Por que o outro foi embora? Gastou a herança e voltou. Ele está certo de achar ruim. Mas assim como o filho mais novo, ele não entendia nada de Deus. E aí o pai faz o mesmo gesto de sair. O pai sai de casa e vai onde está o filho mais velho lá, empedrado, coração congelado, e diz a ele: meu filho, teu irmão voltou, vamos celebrar a festa. Ele foi reencontrado, ele está vivo. Não vou. Não vou porque eu sempre fiquei aqui, eu sempre fiz tudo, eu sempre fui bonzinho. Vejam que muitas vezes a gente pode até fazer isso com Deus, barganhar, jogar na cara que a gente é bom, jogar na cara que a gente faz caridade, jogar na cara que a gente é bonzinho, e Ele tem que fazer aquilo que a gente quer. E Deus é bondoso, é caridoso, e o pai chama: vamos filho, vamos para a festa. Ele não quer ir.
Ele não quer ir porque ele não dá conta de compreender o amor do Pai. Ele não dá conta de compreender o que é sentir compaixão. O Pai sente compaixão, sente por dentro a dor do outro. Essa parábola, ela foge da corrente do mundo de hoje, que nos chama a sermos frios, a sermos pouco caridosos, a fazermos o toma lá da cá, o bateu levou. Com Deus é diferente, Ele age na misericórdia. Por isso hoje o pedido é: deixai-vos reconciliar. Valeria a pena, nessa semana, a gente se perguntar qual dos filhos nós somos, ou qual dos filhos nós temos sido na nossa vida. O filho mais novo, que não sabe usar a liberdade, e que faz pirraça, e que provoca Deus, e que vai embora, mas que sabe voltar? Ou somos o filho mais velho, que acha que está sempre certinho, mas que se sente no direito, inclusive, de dizer a Deus o que Ele tem que fazer? Que tipo de filho nós somos? E aí, o chamado é bebermos da misericórdia, porque à medida que a gente se deixa reconciliar, nós somos também misericordiosos como o Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.